Esse projeto deve ser o último desse ano e fecha um ciclo. O primeiro teclado que a gente montou foi baseado na placa GH60. Essa placa 60% é uma espécie de denominador comum. Ela é barata, fácil de achar, peças fáceis de achar, flexível na hora de bolar o layout e fácil de programar. Agora a gente vai montar outro teclado baseado na placa DZ60, que é uma espécie de versão 2.0 da GH60. Essa nova placa encarnou diversas inovações e demandas dos tecladistas. Elas têm muito em comum. O controlador é o mesmo, tamanho é o mesmo. Do lado da inovação, a DZ60 é ainda mais flexível nos layouts. Em particular, a DZ60 facilita a realização do layout 60% com bloco de navegação T, muito popular hoje em dia. No GH60 a gente conseguiu a muito custo espremer um bloco de navegação, mas foi o famigerado bloco L. A conexão da DZ60 é USB tipo C, que é a tendência, e pelo menos a versão que eu comprei também tem iluminação inferior RGB, com opção de soldar LEDs no backlight. Já que a placa tem iluminação, combina com uma caixa translúcida. Escolhi uma de acrílico jateado. Não é a mais barata, mas não é tão cara quanto as de alumínio. A cada montagem nova, a gente tenta introduzir novidades, técnicas que a gente nunca usou antes. Nesse projeto, a gente adotou a montagem sem moldura. Na ausência de moldura, a chave é sustentada apenas pela placa, então o ideal é usar chaves de 5 pinos, ou seja, com 2 pinos plásticos adicionais que ajudam a distribuir um pouco a carga, não fica tudo concentrado na solda. Vantagens de não usar moldura: mais fácil de montar, o projeto fica mais barato, o layout não depende mais de achar a moldura correta e a maior vantagem, fácil de dar manutenção dos estabilizadores. Claro que também tem desvantagens. O teclado fica mais frágil, principalmente em caso de impacto. É preciso ter mais cuidado ao remover teclas para não forçar a chave. O cardápio de chaves com 5 pinos é mais restrito. Nesse projeto, a ideia era usar chaves lineares um pouco mais pesadas que as Chaos Silver do nosso GH60. Escolhi a chave Gateron Yellow, porque ela é bem falada na comunidade e tem 5 pinos. Outra novidade desse projeto é o layout brasileiro, ABNT. Não é muito comum teclado mecânico ABNT. Na minha profissão, a maioria não gosta dele, mas tem um e outro Policarpo Quaresma que gosta muito, geralmente por conta do Enter de tamanho avantajado. Para digitação de texto em português, com acento, cedilha, etc., o ABNT realmente é muito melhor. A rigor, o layout ABNT faz parte da família ISO, apresenta o Enter vertical e uma tecla a mais ao lado do Shift esquerdo. A cedilha e os acentos seguem o layout das antigas máquinas de escrever. Mas o ABNT também empresta alguma coisa do layout americano. Os símbolos acima dos números seguem o padrão IBM, não são bit-paired como o layout de Portugal. O ABNT pode ter uma segunda tecla extra ao lado do Shift direito. Com isso, o layout fica diferente de qualquer outro e, portanto, mais difícil de realizar. Em teclados 60%, é costume jogar a crase na segunda camada da tecla ESC. Só que, no ABNT, o keycode da crase é usado pelas aspas. Pelo menos no meu uso, não dá para ficar sem tecla de aspa. Então a gente vai ter que cavar aí uma terceira tecla extra nesse layout. Será que isso é possível de realizar na placa DZ60? Para descobrir isso, eu usei um processo bem manual. Peguei o croquis de layouts, imprimi e fui recortando e colando as partes que me interessavam. Vi que o layout é viável, só que ficou socado de teclas, é quase um ortolinear. Quanto ao kit de teclas, achar esse kit foi a inspiração desse projeto. Ele tem duas inovações em se tratando de kits chineses. Ele vende pacotes opcionais no mesmo sistema da Signature Plastics e tem um pacote internacional com acento, cedilha, etc. Comprei o pacote Mod Plus por conta do Enter padrão ISO e da contrabarra de tamanho unitário. E é claro, o pacote internacional. O kit em si é de boa qualidade, são teclas SA esculpidas em PBT grosso. As cores não seriam minha primeira escolha e, infelizmente, não dá para recomendar esses keycaps para o seu teclado ABNT, pois o pacote internacional foi mais pensado para os layouts europeus. Um defeito menor é não possuir os símbolos Alt-GR brasileiros, tipo parágrafo. Também não veio os 6 com trema. As teclas esculpidas são um defeito mais grave, pois mesmo quando a tecla existe, ela não pode ficar em qualquer linha. Uma coisa boa desses keycaps é que eles são fáceis de colocar e retirar sem forçar as chaves. É outro diferencial positivo em relação a outros kits chineses, são muito apertados. Todas as peças na mão, planejamento está feito, hora de montar o teclado. A montagem sem moldura direto na placa ela é mais fácil. Os pinos plásticos seguram bem a chave no lugar, mesmo antes de soldar. É possível fazer um amplo teste de layout, posicionando as chaves, as teclas, os estabilizadores e deixar a solda para o último momento mesmo. Por mais que se tome cuidado,
cuidado, o alinhamento das teclas na ausência da moldura fica um pouco mais irregular. Se você fizer questão de um alinhamento perfeitinho, é melhor usar moldura. Numa primeira tentativa de dispor as teclas, ficou claro que muitas delas estavam deslocadas. É o grande defeito desse kit. As teclas são esculpidas e cada linha é diferente. Catei bastante entre as teclas do pacote internacional, ajeitei aqui, ajeitei ali e cheguei a um resultado passável. A tecla ponto e vírgula é linha 3, então na linha 4 usei uma tecla ponto e vírgula com um ponto. A tecla de acento agudo que veio no kit é da linha 1, sabe Deus por que fizeram ela assim, acho que é para o layout alemão. Nem no layout português ela fica na linha 1. Troquei pela tecla E com acento agudo e grave, que não é ideal, mas sugere os mesmos acentos, e ela ficou bem na linha 2. As teclas abre colchete, fecha colchete e aspas foram arranjadas para ficar o mais nivelado possível. A tecla abre colchete ficou baixa na linha 1, mas não é um defeito tão grave. Não havia backspace de tamanho unitário e o delete é linha 2. Ele ficou meio baixo na linha 1, mas como a tecla abre colchete do lado dela também está baixa, ficou aceitável. Não havia tecla 6 com trema, então ficou o 6 original mesmo. Não havia nenhuma tecla de cedilha pura, só o cedilha com algum símbolo. Todos os símbolos que são acessados via Alt-GR não estão legendados nas teclas. Depois da soldagem, fizemos o tradicional teste com o firmware de fábrica. Então testamos a atualização do firmware e finalmente montamos na caixa. Tudo ok do lado do hardware, hora de trabalhar o firmware no QMK. A maioria dos keymaps do DZ60 usa macros que já omitem as posições não utilizadas. Como o nosso layout é totalmente inédito, trabalhamos diretamente a matriz 5x15. Algumas posições dela são realmente mortas, não tem como soldar uma chave ali. A última tecla da linha 2 normalmente é a contrabarra. Ela permanece na linha 2 no layout ISO, apesar de fisicamente a chave mudar para a linha 3. Um aspecto cardinal dos layouts nacionais é que eles não mudam os keycodes de lugar. Por exemplo, o teclado alemão é QWERTZ, mas o Z do teclado alemão continua gerando o keycode do Y. Essa tradução de Y para Z é feita pelo sistema operacional. Isso simplifica o hardware e um datilógrafo habituado com o layout americano consegue usar um teclado nacional ou vice-versa. É só não ficar olhando para as teclas. O mesmo acontece no teclado ABNT. Diversos símbolos mudam de lugar, mas os keycodes não mudam. Por exemplo, a cedilha ocupa o lugar que normalmente está o ponto e vírgula. Portanto, o keycode da cedilha é o do ponto e vírgula. Só as teclas extras que não existem no teclado americano é que tem keycodes diferentes. Para facilitar a nossa vida, a gente tomou emprestado algumas macros lá das entranhas do QMK que estabelecem a relação entre os keycodes e as teclas brasileiras. A gente tem de considerar também que o nosso layout mudou 3 teclas de lugar. Por ser um teclado 60%, a gente precisa de pelo menos uma camada adicional para acomodar as teclas F, as teclas de navegação tipo Page Up, Page Down, etc. e também o controle de iluminação RGB. Seguindo o nosso padrão, o Caps Lock vai para a segunda camada e a combinação FN, ESC, Delete coloca o teclado em modo de atualização. A aparência final ficou realmente bem agradável. Hora de usar o teclado. Quais foram as primeiras impressões? Acho que eu prefiro uma chave linear mais leve. Devia ter escolhido a Gateron Red. A iluminação RGB escapa por qualquer buraco da placa. Como não tem a moldura para esconder, aparece imediatamente. Colei uma fita isolante por baixo para resolver. Notei que havia umas 2 ou 3 teclas um pouco tortas. As chaves estavam mal assentadas, elas estavam soldadas muito alto. Então o que eu fiz? Tirei a placa da caixa, encostei o ferro de solda no terminal que estava alto e pressionei um pouco mais. Problemas resolvidos, está na hora daquela tradicional demonstração. Por ser um teclado ABNT, dessa vez não vou usar o site Typing Speed Test. Vou digitar um trecho do romance de Lima Barreto que batizou esse vídeo.